Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião do Conselho Municipal de Educação do município de Sorocaba, reunião de número 647, hoje dia 19 de março, tá? Pontualmente, às 9 horas e 18 minutos. Vamos conferir as nossas presenças. Nós temos hoje parte presencial e temos algumas pessoas no remoto. Então, aqui no presencial, André, a Jaqueline, a Marília, Angélica, Liane, Patrícia, eu, Parê, Isaura, Lauren, Rafael, ok? Esqueci alguém? Acho que não, de conselheiros, né? E no remoto a gente está com a Adriana, né, Adriana? Tá me ouvindo bem? Adriana e André Scott, correto? Sim, ouço bem. Ok. O Luciano avisou no grupo. Bom dia, Andréia. O Luciano avisou no grupo que entraria. Se ele entrar, o Vinícius avisa a gente, tá bom? No grupo a gente já tem justificativa de ausência da Gabriela e da Valéria, ok? Hoje nós vamos fazer a ata, André vai fazer a ata para nós, ok? Ok. André vai secretariar a nossa reunião e nós estamos aqui com alguns convidados também. Pessoal, querem se apresentar rapidamente? Sim. Quem que vai participar hoje da reunião? Bom dia, meu nome é Priscila, eu sou a gestora do território do município de Sorocaba e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês um programa do SEBRAE em parceria com a Prefeitura que chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Bom dia, eu me chamo Isabel Janaína Soares, também trabalho em Sorocaba aqui no SEBRAE junto com a Priscila. Sou gestora do programa de educação empreendedora do município região metropolitana. Ok, e a Tule? Bom dia, sou a Tule, gestora de desenvolvimento educacional da Secretaria. Estou acompanhando o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é uma parceria com o SEBRAE. Ok, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Nós vamos seguir o protocolo da reunião, tá bom? E aí, quando chegar no momento da pauta, aí a gente entra na pauta rapidamente, ok? Então, vamos lá? Então, temos o nosso coro, vamos seguir para a reunião. Vamos fazer a leitura da ata. Então, a gente tem duas atas para leitura hoje e a gente precisa avançar com essas atas. Então, vamos lá. 643, Jaqueline, 644, Angélica, ok? Andréia, você está com a sua ata? André Scott? Bom dia, Maria. Não estou, não. Sei que eu preciso guiar. Tá, então vamos deixar a sua para a próxima reunião, ok? A 645 e a 646, que foi o Alexandre quem fez na semana passada. Vamos lá então, Jaqueline primeiro, 643. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, CEMESO, realizada em 5 de dezembro de 2023, de maneira híbrida, presencial e online através do link. A reunião iniciou-se às 9h15, sob a presidência da senhora Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, que abriu os trabalhos agradecendo a participação de todas e todos. Primeiro expediente, verificação das presenças. Conformado o quórum, registramos a participação dos conselheiros titulares: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Isaura Mendes Rosa Maganhato, Lauren Delgado Caserta, Jaqueline Latança Maria Oliveira, Maria Angélica Porto, Patrícia Justo Machado, Liane de Souza Sai Granado Moreira da Silva. Cunha. É o Silva que não tem? Tá. Maria Rodrigues de Almeida Barreto, André da Silva Barros, Rafael Ramos Castellari, Gabriela Beatriz Ferro Bandeira de Souza, ausência justificada dos conselheiros Alexandre da Silva Simões, aí falta o sobrenome da Valéria, depois eu pego aqui, Adriana Santos Pinto e Luciano Bezerra. O link de acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizado aos membros do colegiado e compartilhado em grupos e redes sociais. A reunião foi transmitida ao vivo por meio do canal do CEMESO no YouTube. Uma vez verificadas as presenças, passou-se para a leitura da ata da 642ª reunião do colegiado, que foi aprovada por unanimidade. 2. Palavra da presidência. A conselheira Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, com a palavra, agradeceu pela presença e participação e ressaltou a importância do 5º Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ocorrido no final do mês de novembro, e passou a palavra para a conselheira Gabriela, que é integrante da comissão organizadora do evento. 3. Palavra dos membros. A conselheira Gabriela relatou como ocorreu o 5º Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais. A abertura do evento ocorreu na quarta-feira, no período noturno e aberto ao público em geral.
Na quinta-feira, durante o dia, os diretores das escolas municipais foram convocados para participarem do evento e na sexta-feira foram convocados os orientadores pedagógicos. O objetivo principal da ação foi a coleta de dados e expectativas para a elaboração de um caderno de orientações sobre o tema. Gabriela destacou que o fórum foi um momento muito importante para o diálogo e compartilhamento de práticas. A conselheira Isaura ressaltou que, a partir das discussões da comissão e do fórum, a CEDU está alterando a organização de alguns trabalhos e ações e citou como exemplo a inclusão das questões sobre as relações étnico-raciais na avaliação institucional de 2023. 5. Palavra da comunidade. A conselheira Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez abriu a palavra à comunidade, no entanto, não tivemos inscritos. Ordem do dia. 1. Aprovação. Parecer sobre a minuta do decreto da Lei Municipal 11.484, de 28 de dezembro de 2016. A conselheira Maria Angélica fez a leitura do parecer que, após solicitação da conselheira Aparecida Ferreira para inclusão no documento de um parágrafo explicativo sobre o Conselho de Escola e suas atribuições, foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação, atualização da deliberação CME número 2 de 99, de 26 de 10 de 99. A conselheira Jaqueline fez a leitura do documento e a conselheira Aparecida Ferreira solicitou a alteração da expressão escolas do sistema municipal para a própria escola no artigo 7º. Sem mais alterações, a deliberação foi aprovada por unanimidade. Aprovação do cronograma de reuniões ano 2024. A conselheira Aparecida Ferreira apresentou a sugestão das datas para reuniões no ano de 2024, conforme segue: 6 e 20 de fevereiro, 5 e 19 de março, 2 e 16 de abril, 7 e 21 de maio, 4 e 18 de junho, 6 e 20 de agosto, 13 e 17 de setembro, 8 e 29 de outubro, 5 e 19 de novembro. As datas foram aprovadas por unanimidade. Aí aqui, eu coloquei que nessa reunião nós discutimos a alteração do horário da reunião para as 9 horas, né? Sim. Mas aí na primeira reunião voltou para 9h30, é isso? É por causa do regimento. O Ah, regimento tudo bem. faz que a primeira chamada é às 9 e a segunda meia hora depois. Mas aí eu deixo aqui porque foi o que decidimos nesse dia, né? Bem como a alteração do horário de início da reunião, que passará das 9 para 9h30. O horário de término permanecerá às 11h30. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado nessa data, a senhora presidente agradeceu a participação de todas e todos, dando a reunião por encerrada. Nada mais estando a relatar, eu lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada por mim e pelos demais presentes. Alguma contribuição? Ok, aprovada? Adriana, Andréia, Scott, ok, aprovada? Contribuições, intervenções na ata? Ok, então, 643 aprovada, sem ressalvas. Vamos lá, Angélica, 644. A ata da 644, reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, assim mesmo, realizada em 6 de fevereiro de 2024, em formato presencial, a Rua Campinas, número 110, Jardim Leocádio, Sorocaba, com transmissão simultânea pelo endereço eletrônico do canal do CMES no YouTube. A reunião iniciou-se às 9h19, sob a presidência da presidente Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, que abriu os trabalhos agradecendo a participação de todos os conselheiros e o início de um novo ciclo de reuniões do Conselho Municipal de Educação. 1. Expediente. Verificação das presenças. Confirmado o quórum, a partir da participação presencial, registrando a presença dos conselheiros titulares: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Isaura Mendes Rosa Ganhato, André da Silva Barros, Gabriela Beatriz Ferro Bandeira de Souza, Maria Angélica Martins Alves Porto, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Patrícia Justo Machado, Rafael Ramos Castellari, Alexandre da Silva Simões, Liane Granado Moreira da Cunha, Andréa Grino Scott Meira. Ausência justificada dos conselheiros: Luciano Jesuíno Bezerra, Laura Delgado Messias Caserta, Adriana Santos Pinto, Valéria de Fátima Moura Ferretti, Jaqueline Latância Amorim Oliveira. Confirmou-se que não havia conselheiros participando pelo meio remoto. Nesse momento, a presidente agradeceu ao Vinícius pela presença e acompanhamento dos trabalhos do CMES. Também agradeceu a presença de Natália Vaz Cunha, do Fundo Social de Solidariedade, que estava presente para conhecer as demandas do Conselho Municipal de Educação. Após a verificação do quórum, ficou acordado que as atas referentes a 2023 necessitam ser lidas serão apresentadas durante a reunião marcada para o dia 20 de fevereiro de 2024.
2. Palavra da presidência. A presidente Aparecida agradeceu a presença e parceria de todos, destacando especialmente o conselheiro Rafael, que mesmo diante do início do ano letivo com os estudantes, participou da reunião, mas que é importante o início dos trabalhos do Conselho Municipal da Educação, de acordo com o calendário confluído com o grupo no ano de 2023. Informou que incluiu na ordem do dia, e não na palavra da presidência, a apresentação das notificações do Ministério Público, bem como a resposta enviada ao MT, para que assim realize os devidos encaminhamentos às câmaras. Esclareceu que realizou a resposta devido à impossibilidade de convocar uma reunião extraordinária do CEMESO, já que estávamos no período de férias. Comunicou também que será compartilhado por meio do Eduardo a consulta pública sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior dos profissionais do magistério. A consulta pública permanecerá aberta até 1º de março. 3. Palavras dos membros. A conselheira Patrícia discorreu sobre os trabalhos da Comissão Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. Esclareceu que estão na finalização dos trabalhos, onde foram apresentadas as metas e, neste momento, estão na fase de elaboração do relatório e formatação dos dados. Logo será aberta a consulta pública do documento. Espera que a consulta seja disponibilizada antes da reunião do dia 20 de fevereiro. Aparecida reforçou o trabalho intenso de todos na elaboração do documento e que o plano municipal deve ser voltado ao município e não somente para a rede. A conselheira Gabriela relatou a dificuldade de acesso aos dados, a baixa colaboração das universidades em fornecer informações. Discorreu sobre a importância de estabelecer metas próximas, porque muitas coisas ficaram perdidas pela impossibilidade de comprovação. Dando a palavra ao conselheiro Rafael, iniciou que estava trazendo 2 assuntos. Um específico da rede municipal de ensino e outro alinhado com funções primordiais do CEMES. Começou a relatar sobre o GIER, mencionando que o sistema não está operacional. Além disso, a informação recebida foi que o acesso dependia da homologação do calendário, sem ficar claro quem seria responsável por essa homologação, Secretaria da Educação ou escola. Discorreu ainda que esperava-se com a implementação do sistema em 2023 que todas as funcionalidades estivessem plenamente operacionais no início de 2024, o que, no entanto, não aconteceu. Destacou a importância da coleta de dados, especialmente no que diz respeito à frequência dos alunos, que tem relevância legal. Discorreu que desconhece as questões contratuais, mas frisa a importância dos devidos esclarecimentos e a possibilidade do CEMESO notificar a Secretaria de Educação quanto à dificuldade enfrentada nas escolas. Continuando com a fala, o conselheiro Rafael abordou a notícia divulgada pela vereadora Yara Bernardes acerca da contratação de serviços de formação no montante de 37 milhões, aparentemente efetuada sem a realização de licitação. Trouxe como questionamento a aplicação dos 25%, o que é essa contratação, como foi feita essa contratação. Enquanto funcionário público e membro do Conselho Municipal de Educação, se sente no direito de solicitar esclarecimento, já que ao final iremos analisar/aprovar as prestações de contas. A presidente Aparecida complementa a fala, dizendo que, enquanto CEMESO, não é uma questão de direito, sim uma questão de dever, e a importância do conselheiro Rafael de trazer o assunto como esclarecimento. Sugere, então, que o debate seja pauta da próxima reunião para a realização de um encaminhamento formal do apresentado pelo conselheiro Rafael. O conselheiro Rafael complementa que gostaria que o responsável pelo contrato, o gestor do contrato que participou da compra ou talvez o secretário da Educação pudesse comparecer a uma reunião para esclarecimentos. Dando a palavra ao conselheiro Alexandre, ele começou explicando sua ausência no primeiro semestre devido a questões de saúde e no segundo semestre devido à atribuição de atividades na universidade às terças-feiras pela manhã. Sendo assim, apresenta suas desculpas aos colegas conselheiros e expressa agradecimentos à presidente Aparecida pela compreensão. Sobre o monitoramento, o conselheiro informou que participou ativamente das primeiras comissões e que, naquela época, a ideia era tornar público quais instituições foram contatadas e não forneceram resposta. Essa experiência reforça a necessidade de legislação que torne obrigatória a divulgação desses dados. Outro aspecto abordado pelo conselheiro Alexandre foi a sua preocupação em relação às questões contratuais. Ele destacou que o Conselho é um órgão de controle social e, se houver algo ilegal, incorreto ou administrativamente equivocado e o Conselho não cumprir seu papel, estará prevaricando e poderá ser responsabilizado por isso. Dessa forma, enfatizou a importância de um debate aprofundado que não pode ser superficial, sugerindo à presidência que se oficie os gestores do contrato e o próprio secretário para comparecerem para manifestação e esclarecimentos.
Ordem do dia. A presidente Aparecida apresentou a proposta de alteração do item 20 do anexo A da deliberação CIMES número 1/2023, de 14 de fevereiro de 2023, que fixa as normas para apreciação pelo Conselho Municipal de Educação de Sorocaba da prestação de contas referente à aplicação do mínimo de 25% dos recursos em educação pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. No texto do item 20 apresentava-se da seguinte forma: item 20. A taxa de analfabetismo da rede municipal de ensino de Sorocaba é inferior à média nacional? A sugestão é alterar para: a taxa de analfabetização do município da rede municipal de ensino de Sorocaba é inferior à média nacional? Após debate entre os conselheiros, surgiu então a ideia que o item fosse fragmentado em dois, sendo um englobando a formação no ciclo 1 e outro englobando a formação no ciclo 2. Finalizou-se o debate com a sugestão da escrita no item da seguinte forma: a taxa de analfabetismo da rede municipal de Sorocaba referente aos anos iniciais foi inferior ao do ano anterior? E repetindo a mesma frase, com a alteração para os anos finais. A presidente se comprometeu a apresentar na próxima reunião o texto elaborado para ser submetido à aprovação. Prosseguindo com o segundo item, a presidente destacou a necessidade de formar a comissão especial, que avaliará a prestação de contas relativa à aplicação do mínimo de 25% dos recursos em educação pela Prefeitura Municipal, referente ao ano de 2023. Considerando que os trabalhos são densos, é importante que o grupo seja composto por mais membros. Sendo assim, a comissão especial ficou composta pelos seguintes conselheiros: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Maria Angélica Martins Alves Porto, Isaura Mendes Rosa Maganhato, Patrícia Justo Machado, André de Lima Scott Meira, Diane Granado Moura da Cunha, Rafael Campos Castellari, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto. O terceiro item trata das manifestações do Conselho Municipal de Ensino ao Ministério Público entre final de dezembro de 2023 e início de janeiro de 2024. A presidente relatou que recebeu no dia 12 de dezembro em seu e-mail uma representação sobre SEI 95, jornalista Ângela Martins Vieira. O texto da narrativa, o texto de narrativa anônima relatava as condições do atendimento, salas muito cheias e falta de profissionais. Diante do apresentado, a promotora solicitou a manifestação de CEMES. Assim, no dia 14 de dezembro, a presidente Aparecida e a conselheira Maria Angélica realizaram visita na escola para verificação de alguns aspectos. Posterior à visita, no dia 19 de dezembro, reuniram-se com a Divisão de Educação Básica para alinhamento de alguns pontos, em especial a organização da demanda judicial, da judicialização, organização dos horários, uma releitura das escalas de trabalho da escola, especialmente do corpo administrativo. Todos esses pontos, a presidente escreveu em sua resposta ao Ministério Público e concluiu que no mês de fevereiro, decorrida a adaptação das crianças, o colegiado faria uma nova visita à escola. Com isso, a presidente encaminha a demanda para a Câmara da Educação Infantil, ficando acordado que após a visita será apresentada uma nova manifestação ao Ministério Público. A segunda notificação refere-se à apresentação da LDO do ano de 2023. O promotor questiona a necessidade da apresentação do projeto da lei LDO em virtude de um ofício encaminhado ao Ministério Público da não apresentação deste projeto de lei. A pergunta do promotor Eduardo era se o projeto de lei da LDO 2023 foi apresentado ou não. A presidente respondeu de forma objetiva, explicando que o projeto de lei já foi aprovado na Câmara Municipal e executado, portanto, não há necessidade de apresentá-lo, uma vez que perdeu-se o objeto. O conselheiro Alexandre solicitou a palavra para registrar a seguinte contribuição: existe uma deliberação específica que orienta o colegiado a elaborar pareceres sobre os projetos de LDO e PPA. Na época, o colegiado seguiu essa diretriz, visando estabelecer um diálogo entre o legislativo e o colegiado. Ele enfatizou a importância dos legisladores estarem cientes desta deliberação, destacando a necessidade de o Conselho emitir um parecer. A presidente Aparecida informou que no ano de 2023 houve 2 apresentações durante as reuniões do Conselho, abordando a LDO e a LOA. Ela observou uma participação limitada do colegiado e ressaltou a importância de uma participação mais ativa para o presente ano, salientando a necessidade de preparação para garantir uma contribuição de qualidade. A presidente também destacou que a Secretaria da Fazenda já iniciou a consulta pública para a LDO de 2025, enfatizando a necessidade de uma participação mais expressiva por parte do Conselho.
A presidente retoma a resposta ao promotor, enfatizando que ao final do documento é mencionado que houve a apresentação de acordo com a deliberação. Seguindo adiante, a presidente menciona a terceira notificação, que aborda a análise das contas referentes ao ano de 2021. Foi solicitado esclarecimento sobre a prestação de contas de 2021, especificamente um relatório que não foi publicado. A presidente relembrou do debate na produção do relatório 2022 sobre o olhar de 2021, onde foi elaborado o relatório com a reprovação das contas e encaminhado à secretaria. Tivemos um debate grande sobre a deliberação. Em seguida, passou por uma revisão e não foi publicado pela secretaria. Na resposta, a presidente apresenta esse histórico do processo e reitera a deliberação, mencionando que o relatório do ano seguinte já está em andamento e já foi divulgado. O conselheiro Alexandre questiona diante da pauta específica se estamos aprovando ou dando ciência. Estamos aprovando o texto que foi enviado. Sendo assim, solicita a cópia na íntegra da resposta. A presidente Aparecida enfatiza que, em relação às 3 notificações do Ministério Público, será enviado por e-mail todos os documentos na íntegra. O conselheiro Alexandre coloca-se na forma de quem participou na condição de relator nesse processo, onde o colegiado não é órgão subordinado à secretaria, é um órgão de controle. Assim, não considerando que cabe veto sobre análise de contas, discordando assim que houve veto dessa deliberação. Destaca ainda que tomou ciência do assunto nessa reunião. A presidente relata que houve um debate bem intenso e que para a próxima reunião é importante um olhar para o regimento com fidelidade, além da importância de revisar o regimento, já que é datado de 2002. 3. Encerramento, nada mais havendo a tratar. A ser tratado nesta data, a senhora presidente agradeceu a participação de todos, dando a reunião por encerrada às 11h06. Ok? Contribuições? Eu só tenho uma contribuição. Na hora que fala que o relatório foi divulgado, ele foi publicado. Tá. Não é divulgação, ele foi publicado, né? Contribuições? Rafael, contribuição? Não, eu acho que não é nesse momento. Essa ata da reunião. Da primeira, Mas qual que é o número dela? 644. Porque eu acho que seria interessante retomar esse finalzinho que ficou da fala do Alexandre. Essa última parte que a Angélica colocou. Você quer que da acrescente? gente. Eu acho que seria interessante a gente retomar para verificar essa questão que o Alexandre levantou, da questão de que pode realmente haver esse veto ou não. Você está dizendo assim para a gente retomar um debate sobre isso. Porque no dia a gente não debateu isso. Exato. Ele só pediu para registrar, me lembro bem, até estava saindo. O conselheiro Alexandre questiona diante da pauta específica se estamos aprovando ou dando ciência. É isso que ele tinha questionado. Quando a Maria apresentou os 3 relatos, ele estava questionando, a gente estava pedindo ciência, só tomando ciência, ou a gente estava aprovando as medidas da presidente? Mas eu não lembro, a gente aprovou. Não, era ciência. Era ciência. Estamos aprovando o texto que foi enviado. Então, assim, a gente está, sendo assim, solicita a cópia na íntegra. Ele pediu. Ele já solicitou. Sendo assim, Nós não solicita fizemos a debate cópia na nesse íntegra dia. da resposta. Ele só pediu para constar na ata, né? Eu lembro bem. Isso, a solicitação. Ele pediu constar na ata, que ele pediu as cópias. Então tá. Então E aí já ele pediu. coloca, o Já. conselheiro Alexandre coloca-se na forma de quem participou na condição de relator nesse processo. Ele está falando da aprovação, certo? Uhum. Assim, não considerando que cabe veto. Que aí foi a discussão se cabia veto ou não. Lembrei. Lembrou? Então, na verdade, agora já tinha sido feita a discussão lá. Então. Lá atrás dessa discussão. Por isso que a ata detalhadinha foi bom, porque aí reforma A gente lembra, né? Bacana. Acho que só quero essa contribuição que não Só vou achar foi o detalhe. divulgado e sim Publicado, tá bom. O relatório das contas foi publicado em 2022 e o de 2021 não foi publicado pelo veto. Ok? Podemos seguir? Aprovada a ata. Contribuições, Adriana? André Scott? Nada? Aprovada? Então, ok, aprovada. Passando então, vamos passar, dando início à reunião, palavra da presidência. Acho que a gente lendo a ata, a gente recorda, né? É bem bacana de ouvir a ata na íntegra, que a gente recorda, né? De alguns itens e a gente começa a acompanhar o histórico. Então hoje vou pedir até para a Patrícia e para a Jaque, na fala delas, colocarem um pouco
também do que foi falado na ata sobre a finalização aí, que a gente entrou na reta final aí do relatório do PME, né? Feita a consulta pública, finalizada a consulta e a gente está indo agora para a reta final. Bem interessante a gente concluir aí a avaliação das metas aí do Plano Municipal de Educação no ano de 2024. A gente está olhando, claro, esse momento como finalização, via um pouquinho já dos apontamentos aí da consulta, mas eu pedi aí para Jaqueline e a Patrícia colocarem. Também vou pedir que a Laura e a Marília coloquem um pouco do 195, apontado também na ata. Já sei também que a visita já aconteceu. Pedir que vocês coloquem um pouquinho na fala de vocês, ok? E um outro trabalho que também a gente concluiu depois de um tempo, a composição aí da equipe do fórum, mas aí também vou pedir para a Jaque colocar, tá bom? Como eu não estava na comissão, mas eu, estou indicada aí pela Secretaria da Educação para compor o grupo. E aí estou bastante contente que saiu realmente do papel, saiu do decreto, né? Porque as coisas por força de documentos formais, por decreto, não adianta, né? Além do decreto, a gente precisa da prática. E agora realmente eu acredito que a gente vai conseguir montar um grupo e o grupo comece a trabalhar, ok? Então, estou passando a palavra aí para o nosso grupo. Foi chamado também pela diretoria do ensino para compor o Fórum Permanente de Educação. Legal. E o supervisor José Chanes como suplente. Foi marcada uma reunião para quarta-feira à noite. E amanhã eu não poderia ir, mas eu chamei ele para nos representar. Acho que é importante o que o André traz, assim, assim, a gente não consegue, acho que nem todos, né? Acho que todos nós temos os nossos compromissos profissionais, os familiares, os individuais, os impedimentos de todos os tipos acadêmicos, né? Então a gente não consegue participar de tudo, mas na medida é sempre assim, né? Eu não posso ir, vai meu suplente, vou trocando, troco a ideia e a gente consegue acompanhar o trabalho como um todo. Passo a palavra. Sobre a questão do PME, né, do nosso relatório, como a Maria disse, o link eu criei e estou acompanhei as respostas que já se encerrou no dia 15, né? Nós tivemos 2 pessoas que participaram, né, preencheram o link. Uma delas preencheu para 3 metas diferentes. Uma pessoa é secretária de escola, outra professora de educação física, eles nos trouxeram esse olhar mais específico para essas questões. E aí na nossa última reunião, que será essa semana, né, quinta-feira, né, a gente vai olhar mais atentamente para o que eles trazem de contribuições aqui, para ver se será necessária alteração do documento final. Sobre o fórum, como o André disse, né, o papel da comissão era constituir o fórum e agora a gente só vai iniciar essa reunião, na verdade, né, só dar a posse, né, para os membros eleitos e os indicados e depois o fórum segue com a reunião. A gente não tem mais interferência nenhuma nessa questão. Tem um regimento, né? Foi aprovado o regimento para os trabalhos desse grupo. E aí tem eleição de coordenador, essas coisas, para o grupo conseguir se organizar. Perfeito, Jonathan. Esse é o fórum que vai acontecer agora dia 26, e tem então lá uma diferença, né? Isso. E é um grupo que fortemente precisa participar para a indicação e a construção das metas do novo plano municipal, né? É o grupo que está trazendo representação de várias frentes, né? Do privado, ensino superior, o técnico, profissionalizante, rede estadual, rede privada, né? E aí espera-se realmente, eu tenho bastante expectativa de que o grupo realmente consiga as associações que se relacionam, os conselhos, realmente para construir e dar um perfil aí, uma identidade aí no nosso plano municipal, no novo plano municipal, aí que deve acontecer aí, não sei, né, como o governo federal vai trabalhar, né, com o documento norteador, em que momento ele vai sair, mas esse grupo tem que começar a se preparar dentro dos eixos, né, do novo plano municipal, porque o plano nacional já solta, os eixos já estão públicos, né, mais ou menos a gente já sabe quais são os eixos, né? E vamos ver como que ele vai se posicionar, tá bom? Patrícia, quer falar um pouquinho? Acho que é isso, né? A reunião, a primeira reunião do 20, verdade? 20 amanhã. 21 da PME. E a gente vai seguir agora para depois publicar.
Isso. Acho que a publicação saiu ontem, né? Do fórum saiu Sim, ontem, saiu né? ontem. Pelo cronograma, a publicação era ontem. Isso. Quem vai ficar responsável? Isso. Perfeito. Laura e Marília? Eu e Marília, nós fomos lá no C95 fazer as verificações novamente. Nós encontramos uma unidade escolar muito organizada, bem limpa, bem tranquila, né, no andamento das atividades. As crianças estavam em horário de refeição no pátio, nas mesas, tudo muito tranquilo, muito bem organizado, as crianças fazendo sistema de self-service ali no jantar, as salas de aula bem organizadas. Conversando na secretaria, nós tivemos acesso à quantidade de estudantes, tudo dentro dos módulos, das crianças matriculadas. Ao nosso ver, estava tudo de acordo, né, Marília? A escola muito limpa, Muito limpa, muito bem organizada. as crianças bem acompanhadas com vários adultos. Quantidade de profissionais adequados por turma. Que bom. Que bom. A gente precisa, então, solicitar para vocês. Vamos pensar, hoje é terça, vocês acham que até sexta vocês conseguem formatar um relatório? Ok, perfeito. Porque na data, acho que foi na sexta-feira, o oficial do Ministério Público solicitou a manifestação da segunda visita. Então eu respondi o e-mail, dei o recebido e respondi que posteriormente o relatório seria enviado. Então vamos nos esforçar até sexta-feira? Aí vocês finalizando, aí vocês me encaminham, aí eu faço um encaminhamento formal e aí depois circula para todos os conselheiros, tá bom? Ok? Que bom, né? Isso é muito bom retorno. Ok? Mais alguma colocação? Isal? Não? Ok? Rafael? Na verdade, são 3 colocações que chegaram até mim e eu acho que, como representante do fundamental, eu preciso colocar na opinião, são temas pertinentes. A primeira colocação é com relação ao regimento escolar. A gente tinha feito um parecer conjunto, foi o 01 de 23, aprovando, né? Só que haviam sido colocadas algumas indicações, né, com relação a uma possível verificação e acréscimo, né, relativo aos cadernos de normas de conduta escolar do Sistema de Proteção Escolar. É uma publicação de 2009 da Secretaria de Estado de Educação e a indicação 75 de 2019 do Conselho Estadual de Educação, né, que regulamentavam, na verdade, davam mais subsídios para a deliberação do Conselho Estadual de 97 e da indicação 10 de 97 da indicação do Conselho Estadual 13 de 97. E aí, daí vem a minha fala, né, minha colocação. Vários diretores se manifestaram, né, com relação ao regimento e a forma como foi conduzido, especialmente com relação aos princípios da educação democrática e da gestão democrática. E foi questionado quando eu conversei com eles que a gente já tinha sido feita essa aprovação aqui no CMES, que foi feito esses apontamentos, né, que acabaram não constando, especialmente nos regimentos, né, inclusive na própria discussão que a gente fez, dos regimentos que atingem as escolas de ensino fundamental. E que justamente esses apontamentos e essas questões que já estão correntes e consideradas nos regimentos escolares da rede estadual, elas fazem falta, né? E elas fazem falta do trabalho cotidiano da gestão escolar e do bom andamento das situações. E reforço de novo a mesma fala que eu tive quando a gente apresentou. A questão é que toda ferramenta que a gente tem disponível, ela é útil, ela é importante, ela é necessária. Não que as situações que são colocadas aqui nesses pareceres, nessas indicações, elas são constantes, mas as ferramentas elas precisam existir. E outra questão também que eu acho que é importante a gente apontar, além da questão que foi relatado para mim, eu não acompanho o desenvolvimento desse documento ainda,
mas foi relatado pelos diretores que não houve conversa nem com a comissão, nem em geral, sobre o documento antes da indicação da secretaria. E uma questão que eu achei também de suma importância, né? Se houve devolutiva por parte das escolas para a secretaria da apresentação desse novo regimento e aprovação pelos conselhos de escola, né? Que acabam sendo um colegiado que tem a função de aprovar os regimentos escolares. Eu entendo que a perspectiva da rede é trabalhar isso de maneira homogênea, para não destoar, mas eu acho que talvez a proposta do alinhamento ela sobrepôs o princípio da gestão democrática. E eu acho que talvez seria importante a gente, quanto CEMESO, apontar essa situação para a Secretaria de Educação. E talvez seria interessante a gente retomar um processo de alguns, não todos os regimentos, porque isso fica mais claro dentro do grupo de diretores do ensino fundamental. Enfim, então essa situação acabou chegando até mim e eu acho que é importante a gente, enquanto Conselho Municipal, levar isso para a Secretaria de Educação, né? Que é uma situação que realmente está requentando dentro da rede, existe uma insatisfação, né? Tem até um grupo de diretores atualmente que está se mobilizando para um abaixo-assinado. Então eu acho que é importante a gente, enquanto Conselho Municipal, onde já foi feita essa discussão, onde já foram feitos esses apontamentos, a gente colocar isso para a Secretaria. Isso é uma coisa. A outra coisa, que aí também, especialmente as escolas de Fundo 2 me trouxeram essa demanda, a questão se tem um questionamento para a Secretaria, se tem algum tipo de contratação prevista para mobiliário específico para Fundamental 2. Eu recebo informações, mas eu posso falar da minha unidade, né? Há muito tempo a gente não recebe mobiliário adequado, com tamanho adequado para Fundamental 2. Então a gente tem problemas relativos à questão de material que acaba quebrando e não tem como repor, né? E aí vai faltando carteiras, faltando cadeiras, especialmente as carteiras. E isso acaba impactando muito, a ponto de que, em algumas situações, a criança fica sem carteira na sala de aula, porque só tem cadeira. Aí a gente adapta com o mesa de professor, adapta com situações, desloca de sala em sala, então entre uma troca de aula e outra tem que ficar tirando carteira de uma sala com carteira da outra sala. E isso é um movimento que, assim, querendo ou não, atrapalha na gestão da sala de aula, atrapalha na gestão da escola, possibilita acidente, enfim. Quando, na verdade, é um contrato que, a meu ver, deveria ser um contrato contínuo de substituição de mobiliário, né? Porque o mobiliário vai sempre estar lá, o mobiliário vai estragar e o mobiliário precisa ser substituído, né? Questão muito simples de logística. Então eu gostaria de saber se tem algum contrato ativo, se tem alguma programação de compra ou licitação desses mobiliários nos próximos meses para fazer a substituição desses mobiliários. E a outra questão, que aí eu acho que é mais específica ainda, e eu acho que é importante comentar a questão do módulo, né? De lotação de algumas salas, de algumas escolas, não são todas, mas cada escola tem aí questão de turmas, em que o módulo não está sendo respeitado e estão sendo matriculadas via Secretaria de Educação crianças dentro de salas de aula. Eu tenho um módulo on 4, que até a última informação, vou dar um exemplo, eu estou falando de fato porque é onde eu estou e onde eu tenho mais possibilidade de falar algo concreto e real. Mas outras escolas também já me relataram problemas de Aquiles, de Fundo 2. Mas também tem de Fundo 1, situação menos, porque no Fundo 1 o módulo é menor, tem menos alunos. E é isso eu estou considerando, quando eu falo de módulo, a deliberação do CEMESO, a número 6 de 28 de julho de 2020, aquela de 1,35 m por aluno. Então, por exemplo, eu tenho no 6º ano, tem uma fila de espera gigantesca no lado, e eu tenho salas com 37, 38 alunos, mais 3 adultos.
eu, professor, o professor auxiliar, tem um caso que tem cuidador, tem um caso que tem 4 adultos na sala. Tem cuidador, tem enfermeiro, professor auxiliar e eu. Então, assim, com 38 crianças numa Tem sala. 40 adultos, porque os adolescentes têm tamanho de adultos. Exatamente. Então, assim, fica realmente inviável, a ponto das vezes a gente não conseguir armar. Então, eu não sei qual que é o processo. Eu entendo que tem as medidas judiciais, as ordens judiciais, e aí não tem o que fazer. Mas, assim, as situações que acontecem, pelo menos as últimas que aconteceram, que saíram dos 35, que já era super lotado, não foram ordens judiciais, simplesmente desapareceram no sistema. Foi matriculado pela Secretaria de Educação. Então, são situações que acabam comprometendo a qualidade do ensino. Se a gente busca, dentro das próprias metas, a gente busca excelência. E a gente tem problemas estruturais tão básicos. Eu acho que é importante nós, conselheiros, apontarmos essas situações para a Secretaria. Porque são situações simples de resolução. Não demanda muita coisa, demanda um pouco de alinhamento, demanda contratação, demanda discussão de alguns temas de maneira mais democrática. É simples. E que resolveria e ajudaria muito na questão da qualidade do ensino da rede. Não são essas colocações que O regimento, Rafael, é o regimento do ensino fundamental? Onde foi feito os apontamentos foi do que abrange o ensino fundamental como um todo. Inclusive, até o Luciano fez apontamentos, a gente tinha conversado com ele aquele dia. Eu lembro, nós fizemos um bom debate. Sim. Só que aí o documento final não refletiu essas situações. Vamos fazer assim, sugestão. A gente não vai poder fazer esse debate hoje aqui. Então, ó, os 3 assuntos, claro, o Rafael é professor do ensino fundamental. Né? Então, ele E a minha representação. Isso, é a sua representação, e é legítimo, é isso mesmo. Vamos fazer o debate desses 3 assuntos na Câmara do Ensino Fundamental? Pode ser. A gente pode elaborar um documento, fazer alguns questionamentos, alguns apontamentos, algumas contribuições, regimento, a questão, ou marcar uma visita em alguma escola, pensando para a gente olhar essa questão de mobiliário e a composição desses módulos dentro da Câmara do Ensino Fundamental. Então, no Fundamental está vamos só retomar, Rafael e eu, Luciana. Não, tem mais gente. É porque a gente está aguardando uma nomeação, André Tisch não participa mais. Entrou, mas acho que na Câmara, acho que era a André Tisch. Quem que entrou? Entrou Liane ou Patrícia? E Jaque, quem que ficou para o Funde? A do fundamental. Você ficou no infantil? A Jaque ficou? Agora também do Eu fiquei no fundamental sim, a Jaque no infantil e eu no fundamental, acho que. Então é a Patrícia, eu lembro. Patrícia? Isso. Patrícia no Funde. Então eu, Rafael, Luciano e a Patrícia. Vamos pôr a Patrícia no grupo, Rafael? Acho que isso funciona. Eu também não sei também. Acho que sim. Não sei se eu sou administrador. E a gente marca pra gente fazer isso? Sim. É que vai aparecer. Vocês lembram como estava o nome do grupo? Você lembra? Peraí. Já está. Eu, Luciano, Patrícia e Rafael. Como chama o grupo? Câmara do Ensino Fundamental. Vou dar um oizinho aqui. Então vamos marcar, nós 4 aí a gente debate esse assunto. Acho que vamos revisitar o parecer, vamos olhar essa questão dos outros 2 assuntos, a composição desses módulos e a adequação desse espaço. Ok? Perfeito. Aí você quer que eu agende uma reunião? Isso, aí a gente vamos. discute agora, Isso. depois? Aí a gente discute mais no encerramento para a gente não parar a pauta. Pode ser. Ok? Perfeito. Ok? Mais alguma colocação? Conselheiros, Andréia e Adriana, alguma colocação? Podemos entrar na pauta? Podemos ir para a pauta. Ok, obrigada, Adriana. Então vamos iniciar. Então, vamos passar para a pauta. Então, a nossa pauta específica, inicialmente nós vamos fazer a apresentação do SEBRAE, depois a gente vai discutir a nossa pauta de regimento, que é a eleição da presidência. E hoje, então, nós estamos aqui com as meninas, Janaína e Priscila, que vão conversar um pouco sobre SEBRAE, solicitação da Secretaria da Educação, para a gente conhecer o projeto. Na verdade, eu fico na dúvida, se eu falo projeto, se eu falo programa. Mas pelo nome é um programa
Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Hoje é uma apresentação, então o documento não está tecnicamente formatado em cima da deliberação 2. Depois também é uma pauta do ensino fundamental, aí vem para a Câmara do Ensino Fundamental elaborar o parecer hoje. Então vou pedir bastante atenção aí, o Luciano não está, mas não tem problema, ele assiste depois, Patrícia, eu e o Rafael, que somos da Câmara do Ensino Fundamental. Então, para a gente se apropriar, participe, mas quem não participa também, contribui, faz as colocações, os questionamentos, tá? E aí, posteriormente, aí o documento vem formatado para aparecer na nossa Câmara, ok? Então, eu vou passar a palavra, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, porque aqui é a casa de todos, né, da educação, tá bom? Tem uma apresentação para colocar, né? Sim, a Janaína, ela trouxe a apresentação. Eu comentei com ela que como são muitos slides, porque está bem detalhada a questão do slide, eu sugeri a ela que ela vai passando as informações aí para vocês, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, até para que não fique muito cansativo, né? A gente... Bom dia. Eu sou gestora do programa de Educação Empreendedora, né? Estou no Sebrae já há 13 anos trabalhando com a educação empreendedora. Esse programa dos jovens empreendedores ele já existe no Sebrae já há 20 anos, no Sebrae Nacional. Então nós replicamos aqui a metodologia no nosso estado de São Paulo também. Mas todo o material que depois vocês vão olhar, todo é feito do Sebrae Nacional, de todos os conselheiros também que compõem e fazem o desenvolvimento da apostila, né? Então, o Sebrae, para quem não conhece, né, ele tem essas duas frentes, da educação e também essa outra parte que é trabalhar com empreendedores, com empresários, futuros empreendedores. Então, voltado para a área da educação, ele se divide nessa parte do GEP, a gente fala a sigla GEP, é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Trabalhamos também com ensino médio, também com faculdades, universidades. Nós temos a nossa faculdade em São Paulo, né? E para atender a todos a nível de educação. E a proposta aqui em Sorocaba, que a gente já vem há algum tempo, né, e graças a Deus está dando certo agora, de trabalhar os jovens empreendedores primeiros passos do 1º ao 9º ano aqui em Sorocaba. No primeiro momento foi aceito trabalhar o 1º ao 5º, para a gente fazer esse piloto, né, e depois se estender também para o 6º ao 9º, e a gente tem também esse material para ser trabalhado. Então, como a Priscila falou, né, são aqui quase 50 slides. Eu vou passando rapidamente. Então, aqui, né, o curso Jovens Empreendedores, ele é assim de forma lúdica, de forma bem assim familiar, no sentido de trazer o aluno, e ele fala assim, de forma lúdica e divertida, para que ele seja protagonista da sua vida, né? Então, no material do aluno, tem várias atividades propostas para que ele possa desenvolver, trabalhando os comportamentos empreendedores, que até eu vou passar mais aqui para frente. Aqui é uma fala do Carlos Brandão, né, que ninguém escapa da educação, né? Acho que aqui mais para frente que fala, né, para ser protagonista da sua própria vida, né? Trabalha os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, a ser, a conviver e a fazer. E aqui o GEP no sentido assim, quais os benefícios, quais as ações, qual o papel do professor, né? Então assim, nós passamos a metodologia, nós formamos o professor para que o professor possa estar passando essa metodologia para a criança, né? Então tem benefício para o aluno, benefício para o professor, benefício para os pais, né? Onde vai estar trabalhando todo o contexto em conjunto, né? De fazer esse aluno estimular ali, né, os benefícios do GEP, estimular no fazer, no pensar, no aprender a ser, né? Então, os professores também acabam aprendendo esses comportamentos empreendedores, né? Que já estão, nós temos esses comportamentos empreendedores e acaba passando para a criança. Então, essas são as bases e premissas, porque ele se divide, né? Na parte do comportamento empreendedor, são trabalhadas as 10 características de um comportamento empreendedor, que é o eixo central. E o design thinking, que é a mudança de pensamento. Como que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Como eu, professor, vou trabalhar
isso em sala de aula com a criança. E os temas transversais, que é a cultura da cooperação, a ecossustentabilidade, a cultura da inovação, a ética e cidadania. Então, esses temas transversais, eles estão no material do aluno, dentro das atividades propostas para serem realizadas em sala de aula, para eles estudarem. Né? Então, qual o objetivo e o público-alvo? Então, são alunos do ensino fundamental, Fundamental 1, que a gente fala que é do 1º ao 5º, e Fundamental 2, que é do 6º ao 9º. Então, tem toda a estrutura metodológica, a base contextual, pontos positivos, relações com a BNCC. O material ele é todo elaborado, baseado nas características da BNCC, né? Foi desenvolvido em Brasília. Essas são as 10 características de um comportamento empreendedor. Nós, o SEBRAE, temos autorização aqui no Brasil para trabalhar essa metodologia dos comportamentos empreendedores pela ONU, foi desenvolvido pela ONU, Organização das Nações Unidas, e somente aqui no Brasil o SEBRAE tem essa autorização para estar aplicando essa metodologia. Então, assim, nós temos um curso específico, depois até se alguém depois quiser saber, que se chama Seminário Empretec, que cuida desses comportamentos empreendedores. Então, quem pensa em ser empreendedor no futuro, mesmo sendo pessoa física, mas eu quero conhecer esses comportamentos, né, para me aprofundar, então a gente tem um seminário de 1 semana, que é um curso de imersão, para estar conhecendo melhor. E o SEBRAE, pensando já em trabalhar com a criança, ele já traz um pouco desses comportamentos, então a criança desde o 1º aninho já vai estar trabalhando com essas características empreendedoras. Claro, é diferente do seminário do adulto, né? Que vai trabalhar profundamente, mas ele já vai trabalhando todas as apostilas têm essas características, que são estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento sistemáticos, busca de oportunidade de iniciativa, comprometimento, exigência da qualidade e eficiência, correr riscos calculados, persistência, independência e autoconfiança e a persuasão e rede de contatos. Então, assim, quando o professor está lá na sala de aula trabalhando com a criança, desenvolvendo as atividades práticas, que ele é praticamente 100% prático, né? Claro que tem todos os textos para contextualizar, mas esses comportamentos, os professores eles vão identificando na criança. Nossa, essa criança ela tem esse comportamento, né? Aquela criança tem aquele comportamento, então vai se desenvolvendo. Todos nós, na realidade, nós temos esses comportamentos, só que um ou outro às vezes está meio adormecido, a gente precisa trabalhar mais. E o professor já vai identificando isso na criança em sala de aula, desde o 1º aninho. Aqui é só um exemplo de atuação que a gente teve, né, que eu peguei da proposta de 2022 para cá, que teve mais de 657 mil estudantes impactados, mais de 18 mil professores capacitados, mais de 1.212 escolas atendidas e 236 municípios participantes, né, desse programa, que fazem o GEP. Essa é a cara do material que vocês estão vendo aí, né? Então, o material do aluno, o SEBRAE, ele compra de forma gratuitamente o material. Ele compra através de uma licitação e entrega gratuita. Isso, através de uma licitação. E cada apostila custa em torno de 7 a 10 reais cada apostila, né? Mas para a escola pública é entregue através da licitação de forma gratuita. Então, temos lá o 1º aninho, que trabalha descobertas empreendedoras no jardim sensorial, o 2º ano, descobrindo alimentos e temperos naturais, o 3º ano, brinquedos ecológicos, o 4º ano, produções culturais criativas, o 5º ano, sabores e cores regionais, o 6º, soluções sustentáveis, o 7º, robótica empreendedora, o 8º ano, tecnologias digitais e soluções empreendedoras e o 9º ano, geração empreendedora. Então, nesse primeiro momento, né, nós vamos trabalhar do 1º ao 5º, mas como eu falei, fica a proposta também para a gente poder levar para o 6º ao 9º, para poder ser trabalhado também. Então, cada série tem uma temática, né? E tem o livro do professor também, né? O livro do professor, na hora que ele está fazendo a formação, porque funciona assim. O professor ele faz a formação, a gente faz um termo de adesão, assina a parceria, né? Aí vai para a formação do professor, ele faz um curso na plataforma EAD de 20 dias, depois a gente tem um encontro final comigo, onde eu vou estar tirando dúvida do que eles fizeram e viram na plataforma. O professor ele baixa o material e todo o download dos materiais na plataforma, tanto o livro do aluno como o livro do professor. O SEBRAE compra o material para entrega
forma gratuita para o aluno. Né? Para o professor, a gente pede um exemplar para ficar de modelo em cada escola, para que o professor possa estar vendo também no HTTC, mas o professor ele já vai baixar esse material na hora que ele estiver fazendo o curso. Certo? Então, acho que é importante só ratificar, né, que o município não tem custo nenhum. Né? Então, assim, a capacitação é 100% subsidiada pelo SEBRAE e as apostilas também 100% subsidiadas pelo SEBRAE. As apostilas serão entregues quando, Júlia? A previsão é de final de abril até maio vai estar entregando essas apostilas. Então, essas apostilas serão entregues nas escolas e cada aluno terá o seu exemplar, nós trouxemos aqui o modelo, para poder estudar. Só para ver se eu entendi certo. Então, na verdade, todo o material ele é subsidiado pelo SEBRAE. Sim. Produção, entrega. Sim. E as capacitações também. Também, exatamente. Perfeito. E esse modelo ele já foi apresentado na Secretaria de Educação ou aqui está sendo primeiro? Já foi lá, está sendo apresentado aqui. Na verdade, esse projeto, que a gente fala projeto para os municípios, mas ele é um programa, porque a ideia é que ele não acabe, né? Ele acontece no Brasil todo. Né? Então, assim, a gente já tem parceria, já trouxe algumas imagens aí para ilustrar. Na região metropolitana de Sorocaba nós temos, mas no estado todo a gente tem também. Né? Então, era isso que você queria saber? Sim, e outra coisa, foi previsto no Fundo 2 também? Então, vamos... Nesse primeiro momento, né? Mas assim, na verdade, foi uma questão... Quer falar, Tuli? Eu não vou atropelar a Tuli. A Tuli é a gestora do trabalho. Neste momento, apenas para os anos iniciais do ensino fundamental. Né? Como a Janela falou, é um piloto esse ano. E aí, se nós conseguirmos vencer essa etapa, entraremos para o fundamental 2, né? Que são os anos finais do ensino fundamental. Mas nesse momento, apenas para o fundo 1. Os professores já estão na fase 1, na etapa 1 da capacitação, que é dentro da plataforma. Nós estamos já dentro da terceira turma, né, Janela? A terceira turma. Então os professores já estão fazendo. Estão fazendo EAD. Então eles fazem ali no horário das HTPs, dentro da escola, na unidade ou no local de livre escolha. Que a plataforma ela é acessível e ela pode ser acessada a qualquer hora do dia. Então, assim, eles se organizam ali dentro da HTPC, ou HTP de paz, ou HTP de escolhas, para poder acessar. E aí os professores eles têm acesso a todo o conteúdo, desde o primeiro ao quinto ano na plataforma. Que aí ele, por exemplo, o professor do quarto ano, ele já sabe que vem sendo trabalhado desde o primeiro ano. Acho que eu penso que o Fundo 2 é uma construção assim, porque vamos pensar, a palavra empreendedorismo ela é marcada por umas histórias, a coisa do passado, aquela coisa. Teve a pedagogia empreendedora. Sim, e assim, quando a gente olhar o material, a gente vai ver que não é bem esse olhar da nossa história. Por quê? Isso que eu perguntei, por você. Porque ele traz um olhar de um assunto que a gente discutiu aqui na questão do regimento, que é a questão do protagonismo do estudante, do fazer, da iniciativa, da inovação, do sonho, mas não naquela perspectiva, mas aquela coisa do protagonismo, algumas coisas de alguns talentos que a gente já tem na escola, que tem algumas coisas que já vem na constituição do estudante, e os que não têm, despertam. Aprendem, porque tudo você aprende, né? Não existe aquela coisa nata, eu nasci para isso, não. Tudo, nós somos capazes de aprender tudo. E na metodologia eu vejo muito isso do protagonismo, mesmo aquele estudante mais tímido, mais quietinho, como aquele que já traz aquela coisa da sua constituição de vida, ou até genética, né? E tem muita coisa que vem da genética também, né? A gente sabe, né, Rafael? Que vem, né? Então ele traz muito forte a coisa do protagonismo. Então é um olhar um tanto transversal do currículo. Aí o Fundo 2 vai exigir um olhar um pouquinho mais afinado, como é que nós vamos trazer a pauta transversal dentro do Fundo 2, que eu acho que quem sabe aí, agora eu estou falando como secretária um pouquinho, me desculpem, como é que nós vamos trazer isso para o ano que vem, para dentro do Fundo 2, no olhar transversal, porque dentro do primeiro ao quinto ano isso é bem fácil e pouco complexo, né? Porque o professor é polivalente, ele já faz, ele já limpa tudo ele próprio, com bastante. Agora no Fundo 2 nós vamos ter que amadurecer. Alguma coisa nesse sentido, ou no próprio turno dos estudantes, da mesma forma que acontece no Conecta.
Também. Mas eu acho que seria interessante, nesse caso, você ter um professor responsável e um grupo de alunos que teria interesse numa situação de trabalho, às vezes até contraturno. Eu vejo bem legal. Também, uma ideia boa. Se você precisar de alguns exemplos, de alguns secretários de educação que já trabalham a rede toda, tipo Sarapia, Lambari, Capela do Alto, eles já vêm trabalhando a rede toda. Sim, é uma forma. Do primeiro aluno para vocês. É uma forma, mas eu acho interessante, especialmente que o público mais velho, esse tipo de discussão. Porque eu entendo que isso cabe a todos, mas assim, no público do sexto aluno, eu vejo que é mais próximo essa discussão da vivência deles. Né? Então, isso que logo que eu perguntei, não bem que eu tô puxando sardinha com minha brasa, óbvio, mas assim. Mas eu acho interessante. Eu acho que é um pensamento que eu acho que dá para ser discutido. É o que vão para o fazer de verdade. Sim. O nível de autonomia é outro, é diferente dos pequenos, né? Mas eu vejo que para o ano que vem a gente precisa, eu acho que talvez no meio deste ano, né, já começar a olhar e construir o Fundo 2. Se a gente vem para todos, de que forma? Se não como um projeto, e captando aí e fazendo no contraturno. A escola Flávia, em especial, tem o espaço do Conecta, né? Tem, Conecta. Que dá para trabalhar. Ela é a única que tem, do Fundo 2, é a única que tem, né? Mas seria um espaço fantástico, mas, né? Eu não sei se daria para juntar os dois trabalhos. O Conecta é bem... Traz também um olhar, sim. Então não sei se vai ter essa... Por isso que precisa estudar, né? Mas tem alguns espaços que dá para utilizar. Legal. Porque tem escola que coloca na grade, que coloca uma aula uma vez por semana ali junto, porque com as disciplinas, porque é interdisciplinar, né? Então pode trabalhar junto com a língua portuguesa, com matemática, artes, né? E também educação física, ou você pode fazer nesse contraturno. Então tem escola que já coloca junto no pacote, mesmo não tendo o contraturno. Mas daí fica aí de acordo com aquilo que vocês entendem, né? Porque assim, o que é bacana dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos é que a gente consegue moldar de acordo com a realidade do município, né? Então a gente entende que o município de Sorocaba tem uma realidade totalmente diferente do município menor, né? Então até o nível de complexidade ele acaba sendo um pouco maior. Então assim, a gente está à disposição para o Fundo 2 também, ele é totalmente gratuito, né? Então, é isso que eu gosto sempre de enfatizar, por quê? Porque às vezes a gente escuta, porque comprou o material. Não, não comprou. Né? Vai ser entregue em cada uma das escolas e cada um vai ter o seu. Né? Então, a gente fez um processo licitatório para o estado todo e isso vai acontecer. Né? Então, a gente fez a parceria com a prefeitura, contemplamos aí mais de 30 mil alunos da rede municipal de Sorocaba. Para nós, do escritório regional, também é uma grande conquista a gente poder fazer Sorocaba, porque a gente fazia muitos municípios da região e dentro de Sorocaba, que é a nossa sede, a gente ainda não tinha conseguido. Né? Então eu agradeço de novo aí toda a secretaria e vocês por nos abrirem esse espaço para apresentar e a gente está à disposição aí para falar do Fundo 2, para trazer o material quando vocês quiserem. Tá bom? Sim. Vamos lá, Jana. Professores. Isso. Aqui mostra, voltando nos temas, né, que cada série tem seu tema, quantidade de aulas que tem cada série. Né? Então, por exemplo, o primeiro ano, Descobertas Empreendedoras no Jardim Sensorial. São 12 encontros de 90 minutos, que é sugerido pelo SEBRAE para trabalhar com a criança cada encontro, né? Cada capítulo do livro. E o projeto da entrega no final do ano, então vamos supor, começando agora no mês de abril, entre abril e maio, a aplicação com a criança. Até setembro, outubro é o prazo que vocês têm para estar trabalhando. Vai depender muito de quantas aulas vocês vão colocar na semana, se uma aula, duas ou mais, né? Aí consegue terminar dentro desse período, fazer a entrega. E qual seria a entrega? Conforme as crianças vão fazendo e vão desenvolvendo essa parte prática, eles vão apresentar no final do ano, é feita uma feira de empreendedorismo, para apresentar para os pais, para toda a comunidade, né? E
O primeiro aninho, a temática são kits com produtos com ervas aromáticas, então eles vão conhecer a loja da Filomena, que ela trabalha com... Então tem todo um texto para ser trabalhado e depois já ir para a parte prática. No segundo ano, descobrindo alimentos e temperos naturais, então também conta a história de uma criança que morava na cidade, daí foi morar no sítio, conhecer todas as demandas de como que é o cultivo na terra, os horários, o cronograma, né? Uma história também, eu suspeito de falar porque cada um tem sua história bonita, né? Vai trabalhar, então vai plantar, vai trabalhar com materiais reciclados, trabalhar, no caso da horta, né? Plantar cebolinha, salsinha, e onde eu vou plantar? Pode ser aí você vai estar fazendo uma reunião com os pais pedindo, né? Olha, em algum momento as crianças vão estar fazendo como tarefa de casa, a gente vai estar solicitando para a criança trazer um material reciclado, que seria um potinho, uma caixinha de manteiga, uma garrafa PET, né? Ele vai ser cortado e fazer esses vasinhos. Ah, e a terra? A terra vocês podem conseguir uma doação, né, de alguém que possa doar, alguém que já tem o sítio, chácara, de repente a criança também pode trazer essa terrinha para que possa plantar. Então, assim, o custo para a escola depois na parte prática de material então, é mínimo, porque não sei quem vai de repente assim, vamos gastar com uma cola, ou vamos enfeitar esse vasinho com um fitilho, ou tecido, pode também pedir para os alunos trazerem tecido, de repente o pai, a mãe, os avós têm retalho, né? Então pode estar trazendo para enfeitar esse vasinho, né? E no final, aí o que acontece? É feita a feira e pode ser, a sugestão pode, para praticar empreendedorismo, de fazer a venda. E o dinheiro arrecadado fica para a criança, para a formatura da criança em sala, o professor para a criança. O que a gente vai fazer com esse dinheirinho que a gente vendeu no dia da feira de empreendedorismo? Pode terminar por em pizza, pode ir para um passeio, né? Mas aí vocês vão decidir, né? A informação de que não pode, a questão do dinheiro, e está tudo bem, né? Então, assim, se tem uma resolução que não permite o uso do dinheiro próprio da escola, daí pode ser criado, né? O dinheirinho próprio da escola. Simbólico, enfim, né? Exatamente, é isso. Que eles façam essa troca, mas de forma simbólica. Exatamente. Aí o terceiro ano sobre brinquedos ecológicos, o quarto produções culturais criativas, onde também vai estar incentivando a parte assim da dança, da música, proclamar uma poesia, né? O quinto ano sabores e cores regionais, então vai estar trabalhando muito essa parte da higienização das mãos, da comida, então tem várias receitas aqui no quinto ano, de suco, detox, né? Suco de beterraba, enfim, pode ser feito na escola, pode ser feito para a criança experimentar também. Né? Essa questão também da nutricional, a gente está em parceria com as nutricionistas da rede e elas estão dando todo o suporte para que a gente faça de forma segura o manuseio ali dos alimentos, a questão da higienização. E aí, inclusive, na reunião que nós teremos com as escolas para sanar as dúvidas no decorrer do projeto, antes de iniciar, elas vão participar para dar esse suporte e tirar as dúvidas que as professoras têm em relação à parte de alimentação. Que trabalha tanto na questão da horta, vai trabalhar na questão do quinto ano com o espaço gastronômico da escola. Tem a questão da legislação também, né? Da alimentação dentro da escola, precisa ser respeitada, então elas vão auxiliar a gente. Que bom. Até para as crianças que têm restrição, o que a gente pode trabalhar, então sugere que faça receita, mas seguindo ali o mais natural possível, né? Para que não tenha açúcar, para que não tenha nada. Sim. Bem inclusivo. Sempre adaptando, né, ali a realidade da escola. Aí o sexto ano trabalha soluções sustentáveis, o sétimo ano robótica empreendedora, o oitavo ano tecnologias digitais e soluções empreendedoras e o nono ano geração empreendedora. Então ali são os capítulos do livro, né, a quantidade e dicas de feira. Então no livro do professor ele já vem cronometrado, né, olha, para essa atividade você vai gastar 10 minutos. Dicas e sugestões, você vai trabalhar assim, já vem pronto para o professor como ele aplicar em sala, né, o cronograma. Aí esses são os personagens, Pamela, Leonardo, Mia e Maurício, e conforme vai crescendo a série, vai mudando de série, eles também vão crescendo junto com as crianças, né. Aí aqui o modelo de atuação e formação de professores, e acabei já até falando, né, então assim no primeiro momento a gente faz a parceria, que já até foi feita, né.
onde todos assinam um termo de adesão, daí é feita a capacitação dos professores, já tivemos 2 turmas, vamos ter a 3ª turma agora em abril, do dia 9 ao dia 29, semana que vem já é o período de inscrição. E a metodologia, a prática, né, onde eles vão estar fazendo junto com a criança em sala de aula e depois a entrega do projeto, que é no final. Aqui só mostrando o processo como seria, né? Mas enfim, resumindo, temos a adesão, a inscrição dos professores, a gente, por conta da LGPD, hoje tem um link de autoinscrição para os professores fazerem, mas aqueles que de repente, né, não conseguirem fazer pelo link, eu estou à disposição do Sebrae para estar fazendo essa inscrição dos professores, né? Faz a formação no EAD, a carga horária de 95 horas. Então, assim, o professor ele recebe o certificado de 95 horas, por quê? Porque já está incluso, ele vai trabalhar 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Então, eu sou professor do 3º ano, então eu só quero fazer da minha série. Aqui no estado de São Paulo é fechado, né? Então ele passa por todas as séries, mesmo porque o certificado ele tem validade a nível nacional. Então se ele leciona aqui em Sorocaba na parte da manhã numa escola e vai para Alumínio, por exemplo, lecionar lá na parte da tarde em outra série. O certificado dele é válido, ou até mesmo em outro estado, né? Essas 95 horas já contando todo o contexto, do 1º ao 5º, a feira de empreendedorismo, toda a parte da sala de aula, tá bom? O Fundamental 2 são 80 horas. As apostilas, palestra para a comunidade, aplicação do GEP e monitoramento e o encerramento, que é a feira do empreendedor, a pesquisa online, a declaração. Então pode acontecer de repente alguma escola receber uma ligação de São Paulo, né? Eu também sempre vou estar entrando em contato com vocês para poder ver como é que está o andamento, fazer as visitas, né, também nas escolas. No final do ano, né, no final do projeto, a gente recebe uma declaração, é feita uma declaração, a Secretaria da Educação faz uma declaração dizendo que quais escolas fizeram o programa, participaram do projeto, quantidade de alunos, né? Aí também já foi falado, né? Então são 20 dias, a plataforma ela fica aberta 20 dias para que o professor possa fazer todo o estudo do material, tirar todas as dúvidas. Tem professor que termina antes? Tem professor que já me falou, olha Janaína, eu comecei ontem e terminei hoje, porque como a Túlio falou, a plataforma fica aberta 24 horas por dia. Ele pode fazer no horário do HTP, HTP sempre fala? Nós temos o HTP que eles fazem coletivo, o HTP que fazem nos pares, o HTP individual e também as HTPs. Eu fui para casa e quis continuar. Então ele pode continuar do celular, pode fazer no computador, né? Então ele pode terminar antes desses 20 dias, mas é o tempo que fica na plataforma. E aí nós orientamos, Janina, né, enquanto secretaria, que as escolas se organizassem nesse tempo e destinassem uma parte das HTPs para o estudo do GEP. Lembrando que lá na plataforma também o material está disponível para download, então o professor ele pode fazer o estudo ali dentro da plataforma ou também baixar para fazer leitura. A única coisa do celular, talvez dependendo, né, talvez ele não consiga baixar todos os materiais, fica muito pesado, né, mas no computador ele já consegue fazer download de todos os materiais. Mas as escolas que estão solicitando também, como eu baixei todo o material, eu estou enviando para aqueles que solicitam, então tem o material do primeiro ano, para baixar. É que eu falei para a Túlia, é aconselhável que os coordenadores e diretores também façam esse curso na plataforma para conhecer. Tanto é que o professor ali, né, ele não está dando sexto ao nono, ele está fazendo, mas a gente vai ter uma formação agora, se você quiser. Janaína, eu quero fazer para já conhecendo, quero fazer o curso já. Você pode fazer. Vai ser aberta, eu vou mandar para a Túlia o link do 1º ao 5º. Mas tem outros municípios fazendo do sexto ao nono, se você quiser, depois eu posso participar. A rede tem os meios a rede de divulgação, eu acho que pode ir como publicar, para convite aos professores. Quem quiser conhecer, dá para abrir. Para que possam conhecer. Isso, e já vai fazendo, né? Aí assim, o certificado, pode ser que daqui 2, 3 anos mude alguma coisa, daí é pedido para fazer um alinhamento, uma reciclagem. Mas como já foi feito agora o ano passado, porque entrou robótica, né, que não tinha, e no 4º ano mudou também, e o material está com mais, tá mais rico, digamos assim, né, de informações, alinhado com a BNCC,
Então, pode ser que vai ainda mais uns 4 anos, assim, o certificado... Então, ele fazendo do primeiro ao quinto, fazendo do sexto ao nono, por isso que a gente não faz só uma série, né? Porque se ele, esse ano ele está lecionando numa série, ano que vem ele muda, daqui a 2 anos, não precisa fazer de novo um repasse da metodologia. Uma dúvida, essa informação de professores não gera do certificado? Gera. Do sexto ao Nossa, a nono. evolução funcional, se divulga isso, você vai ver que vai Do sexto ao nono são 80 horas, tá? Porque é um ano a menos. Mas vocês recebem o certificado. Isso, os 95. Tá. Nossa, se falar isso, o pessoal corta. Já vão querer fazer, né? Então é isso. Daí aqui a preparação na plataforma, né? Alinhado com a BNCC, preparação pedagógica de 20 horas. Aqui ele vai repetir de novo os anos, né? Que são assim, os anos iniciais e anos finais, que a gente divide, como vocês falam, né? Do primeiro ao quinto, anos iniciais, e do sexto ao nono, anos Então, para mim, todos esses anos na minha disciplina são compatíveis com o currículo. Pelo tema que está ali, daria para eu também acho. Certo. Só o nono ano que aí pode um pouquinho mais dependendo. Aí aqui, acredite no seu sonho, né? Então, assim, cada... um vídeo. Um videozinho que fala para o aluno acreditar no seu sonho, mas se vocês quiserem eu posso buscar ele aqui, dá para passar? Depois a gente envia e a gente circula. Então aqui são os anexos das visitas que a gente faz na Feira do Empreendedor em cada cidade. Eles fazem um convite e nos mandam e a gente vai visitar. Então do Capela do Alto teve a Feira dos Jovens Empreendedores, né? Aqui junto com os alunos, eles fazem na Praça Central, para que toda a cidade vai lá visitar e gastar e comprar os produtos das crianças, né? Então aqui Capela do Alto. Esse aqui é um projeto do aluno do 8º ano, olha. Eles fizeram, que como fala assim, geração empreendedora e trabalhar também com a parte digital. Um aplicativo para poder resgatar os animais de rua, olha só. Então eles podem pensar numa obra social. Aí eles fizeram tirar foto. Aí eles fizeram, como é final do ano, né? Fizeram produtos já voltados para o Natal, tá vendo ali do lado? Olha lá as barraquinhas que eles fazem na praça, tá vendo? Cada uma ali, uma barraquinha de uma série, né? De uma escola. Ali a Lambari também, a Lambari já não fez na praça, mas fez dentro de cada escola. Eu fui visitar as escolas. Ali está o secretário de Educação. Ali Sarapuí. As coordenadoras e diretoras lá de Sarapuí, ali os que eles trabalharam no 5º ano, que eles fizeram bolo, doces para vender. Né? Ali um pouquinho mostrando do primeiro aninho, que são os borrifadores, as essências que eles fizeram, enfeitaram para vender, né, os cheirinhos. Tatuí, no projeto Ser em Ação, eles fizeram um Ice Gourmet, que é um jardim gourmet para vender. Né? Eles já trabalharam a rede toda, aí o ano passado eles fizeram o 5º ano, daí agora voltou de novo a trabalhar primeiro ao 5º, aí aumentou mais escolas, né? Fizeram na praça e fizeram apresentação também de dança, de teatro, de capoeira, né? Ali o Colégio São Tomás de Aquino, que é uma instituição da Rainha da Paz, que é uma ONG, né, de Tapetininga, que também já vem trabalhando com a gente de primeiro ao 9º ano. Aí o Colégio Master Baby de Votorantim, que é uma escola particular. As escolas particulares também participam do programa. A gente só não cede material. A gente passa o material digital e eles imprimem. Ou faz no tablet, né, no Chrome, online, né? Ali foi a primeira feira de negócios que nós fizemos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar, no Monteiro Lobato. Alguém de vocês foram? Então, a gente fez um convite para os municípios, né, que estão ficando no GEP. Ali ao meu lado é a Beth, ela é diretora da faculdade Sebrae. Aí depois ali as coordenadoras e professoras de Capela do Alto. Assim, dentro do nosso espaço Sebrae, nós tínhamos a apresentação dos nossos principais programas e produtos estruturados. Um deles foi, claro, a questão da educação empreendedora, e daí a Janaína convidou as escolas para que os alunos pudessem vender os produtos ali. Né? Então, daí os alunos vieram, e daí ela fez uma escala para possibilitar que todos que quisessem, né, pudessem participar.
E daí ela trouxe aí a imagem da nossa primeira dama, né, que esteve lá no estande, comprou algumas coisas, ganhou outras, o nosso prefeito também esteve, né? E daí esse ano a gente vai ter a segunda-feira em novembro. Em novembro, né, Fê? É isso. Aí, assim, a agenda da faculdade, o que pode acontecer? O que foi falado em alguns municípios, até a gente já fez reunião, Capela do Alto já tocou, Sarapuí também, né? Que vocês podem pensar, né, também nessa possibilidade. Nós temos dentro da faculdade cursos de MBA, Educação 5.0, e vocês podem prestigiar os professores que estão fazendo o GEP. Pode fazer um sorteio. Olha, professores, vocês que estão aplicando o GEP, a gente vai fazer um sorteio, a gente vai premiar vocês. Então, a parceria feita com a prefeitura, com a pasta da educação, tem 20% de desconto. Então, isso vocês podem também pensar para dar como um bônus, uma gratificação, um incentivo para eles, né? Capela do Alto, por exemplo, eles com o certificado, eles ganham também bonificação, aumento de salário, né? Então, cada município pode pensar numa estratégia. E bonificando com o MBA, podemos fechar uma turma, sortear alguns professores para fazer, né? Onde pode sair essa verba da própria pasta da educação. Né? Vocês podem estar pensando nisso. Eu posso depois apresentar a gente tem uma palestra, toda proposta sobre a faculdade. Eu posso mandar os slides para vocês. Sobre o MBA, tá? Sobre o MBA. Isso. E é isso. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. A gente está ali de segunda a sexta das 9 às 17, mas às vezes a gente se estende no horário, né? Ali é meu WhatsApp business de trabalho, a Priscila também já passou ideia. Você passou para ele, né, Pri? Aí você pode pegar também, não sei se vocês já têm, acho que a maioria aqui já tem. E é isso, a gente está à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Alguma pergunta? Quer que volte algum slide? Adriana, André Scott, ouviram bem? Colocações? Não tenho perguntas, não. Como é o ensino fundamental, eu já gostei de não ter ido para o infantil, uma outra linguagem. Mas bacana a apresentação, parabéns, do Sebrae. Obrigada. Eu sempre vejo assim, eu sei que a coisa do financeiro sempre encosta bastante quando a gente fala em empreendedorismo, né? Mas eu vejo assim, eu vejo bastante esse trabalho, o valor intenso que eu sinto nele é o processo. O processo de você desenvolver essa coisa de fazer, de buscar, de sonhar, de querer fazer diferente. De romper alguns ciclos, né, de vida de algumas pessoas que assim, tem aquele filme bem famoso, Vida Maria. Já viu aquele Vida Maria? Já viu, né? Que ele é impactante aquilo. A primeira vez que eu vi, fiquei impactada. Porque como a gente vive um ciclo, já viram? Então, se não viram, olha, é um curta-metragem, é um curta que foi feito... Vida Maria. Vida Maria, ele foi feito para a primeira CONAI, primeira Conferência de Educação lá atrás. Ele foi criado para o fechamento, não sei se foi para o início da CONAI, se foi para a finalização. E como ele mostra como, e não tem como, por meio da educação você rompe os ciclos de vida, de constituição. Então eu vejo muito forte esse trabalho, esse rompimento de ciclo, você aprender a romper o ciclo. Então eu vejo que vocês trazem na fala aquela coisa da finalização do vender, do dinheiro de capital financeiro. Eu vejo muito forte o processo, não a finalização, mas o processo de transformação da pessoa, do estudante, de cada um, do professor, de todos os envolvidos. Eu não trouxe ali, mas eu tenho um vídeo. Isso também que é bem bacana. É um relato de pais, depoimento de pais, depoimento de... A transformação. Porque as crianças acabam ajudando o pai, né? O pai e a mãe, já vê que ele tem uma dificuldade. Mas isso vai se dar no processo e não no momento final. Então eu acho isso bastante legal. Trabalha muito a matemática, as continhas, aí as crianças ajudam os pais. Mas o principal, eu concordo com você, viu, Karine? É a questão do protagonismo. Né? Então a gente trabalha o comportamento. Né? Então, assim, eu concordo que esse precisa ser, né,
o principal vetor é isso, né? É transformador em relação ao empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, o que é? Muitas vezes a gente precisa desmitificar, né? Então, assim, muitas vezes a questão do empreendedorismo, tem gente que só linka na questão financeira, mas é muito mais do que isso, é comportamento. Então, a gente percebe o intraempreendedorismo no funcionário, né? No filho, né? E no ser humano como modo geral. Mas a gente está à disposição, a gente agradece aí a oportunidade e a gente está à disposição. E depois nós vamos organizar também com fundidões, né? Então o trabalho vem para a Câmara do Ensino Fundamental. Então eu, Patrícia, Rafael e o Luciano, a gente vai... eu recebi o material, tá? E aí depois a gente senta, aí a gente... Isso, do Fundidões também. Depois se vocês quiserem deixar a apresentação, tá bom? A gente mandou para... Ele me encaminha? Aí eu coloco no grupo e aí a gente analisa, acho que com mais profundidade, né, Rafael? Se tiver mais alguma dúvida, a gente encaminha para a gente finalizar. Até que ponto você mesmo pode divulgar essa apresentação em possibilidade de trabalho. Mas eu acho que como sei lá, não uma indicação, mas eu acho que parecer, não sei que tipo de instrumento daria para a gente produzir nesse sentido, para poder, olha, tem essas possibilidades. Isso, acho que dá para fazer algumas indicações. Parecer? É parecer. Dá para fazer um parecer com indicação de trazer o Fundidões, tá? Mas a gente faz na Câmara, posteriormente. Isso. Aí eu passo para tudo o link do sexto ano também. Isso. Né? Eu já deixar encaminho o material do slide para a Thalia, colocar no grupo. Isso. Ok? Agradecer vocês. Muito agradece. Apresentação muito boa também. Parabéns pelo trabalho. Eu queria compartilhar que Tatuí me convidaram na semana retrasada. Eu fui visitar a empresa Miyazaki. Ela falou, Janaína, a gente conseguiu visitar uma empresa para os alunos conhecerem o espaço de uma empresa. Era do 5º ano. Aí eles lotaram o ônibus e fomos visitar a empresa. Daí eles apresentaram, conheceram e eu fui junto. Né? Então também tem essa possibilidade de ajudar com uma conhecer empresa, os espaços da cidade, conhecer né? O espaço, que educa, os espaços que educam também, né? Isso. Muito bem, parabéns meninas. Sucesso, acho que sucesso para o município também, né? Obrigada. O município só vai ganhar. Sorocaba, a cidade é grande, né? E vai impactar em muitas famílias também, muitos sonhos que estão por aí, né? O projeto de vida dos estudantes. E no Fundidões contribui muito nessa questão que eu sei que o governo do estado tem, que eu adoro este projeto, chamado Projeto de Vida. Da gente realmente sonhar e ser capaz de produzir. Sonho, né? O Sebrae está em tratativas da instância, né, superior aí, para a gente ter em toda a rede estadual também. Tá? Então em breve a gente deve ter alguma coisa também no estado. Que bacana. Muito bem. Dentro do projeto de vida tem a Árvore dos Sonhos, né? Que é esse projeto. Isso, eu vejo que é muito lindo esse projeto. E amanhã a gente precisa... eu vou fazer força assim, de estar vindo para poder participar do ensino médio, para que a gente puder oferecer em relação ao ensino médio, né? Futuramente, né? Ok? Sintam-se à vontade para permanecer. Nós podemos nos retirar? Claro, a gente tem uma agenda intensa fique à também, vontade. né? Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. E aí nós vamos passar para o nosso segundo item da pauta. A questão da eleição, ok? Obrigada, Janaína, Priscila. Então, no nosso segundo item da pauta, rapidamente, a gente passa para a eleição da presidência. Então, pelo regimento do Conselho, na segunda reunião de março, a gente precisa fazer, que a eleição da presidência é para 1 ano, é um mandato de 1 ano. Então, a gente precisa fazer a eleição para o ano agora de 2024, início de 2025. Tanto de presidência quanto de vice, porque presidência e vice não é uma chapa, tá? Então, eles são independentes para o trabalho, ok? Obrigada, meninas. Tudo de bom, boa semana. Então, pergunto se tem alguém interessado. Andréia e a Adriana me ouvem bem? Interessado em fazer inscrição? Para a gente Meu mandato agora em julho, aí não teria como... O seu é eleição. Ele termina em julho.
Se você... Não, você pode até ser, mas aí vai ficar depois pro vice, né? Eu me coloco à disposição para fazer o ano de 2024 como presidente. E eu gostaria de não me conduzir, eu queria que daí alguém pode se candidatar no meu lugar de coordenando os trabalhos. Não tô dando conta. O trabalho é bastante, a gente sabe que trabalha, eu mesma às vezes me atraso, não consigo terminar até a pauta, não consigo nem fazer a ata, o trabalho é bastante intenso, mas assim, eu me comprometo a levar mais um ano, agora do ano de 2025, aí depois aí eu vou pedir para descansar. Mas me coloco para 2000. O material, mas ela deixou pra gente olhar. Me coloque. Eu me coloco para vice. Angélica para vice. Mais alguém? Scott, tá ouvindo? Tá ouvindo? Então tá bom. Mas a gente precisa fazer o voto porque o regimento não prevê essa coisa de aclamação pública, então tem que fazer. Aí a gente trouxe os papeizinhos, a gente precisa fazer o voto, precisa botar no papelzinho, secreto, precisa abrir. Como que nós vamos fazer o voto de quem tem? Mas não tem jeito, tem que fazer. O regimento não abre. Posso aproveitar a deixa? Pode. A gente já fez essa discussão, mas eu acho que a gente tem que pautar. A revisão do regimento, gente. Então, mas aí a gente não conseguiu. Porque... Não tem lógica, né? Mas a gente tem que distribuir. Mas não só isso, é que essa é uma situação engraçada dentro de uma série de outras situações precisam sérias ser do regimento que precisam ser reavaliadas. E eu acho que é um bom momento, porque a gente já passou, só desde o momento que eu assumi, e até a questão do eu assumir, já foram um monte de coisas esquisitas de regimento. E que a gente ficou com, então, mas é o regimento. Então eu acho que já está na hora. O último regimento é de quando? Os dois na mesma referência. Esse é de 2012. Então, gente, já tem quase, vai fazer 12 anos. Eu acho que coisas mudaram e a gente precisa pautar isso para a gente começar a discutir. Me comprometo então na reunião de montar um grupo, uma comissão especial para ver o regimento. A gente monta na próxima semana, tá bom? Mas vamos fazer no... A Andréia se comprometeu de fazer o link para tanto a Adriana quanto a André, então você faz? Tá bom? Tá. Põe no mesmo voto. No mesmo voto. Isso. Escreve os dois no mesmo papel? Isso. Tá bom. E aí a gente pauta, na próxima reunião, montar uma comissão especial para olhar apontamentos do regimento. O voto é secreto, mas é assim que faz? Passar a caixinha, né? E a Angélica, né? Qual que é o seu Martins Alves Couto. Já mandou? André? Tá aqui. É o Rafa. Meu tá. Confirmou o nome. A falta das meninas. Falta isso também, por favor. Obrigada, Marquinhos. Obrigada. Mas isso é engraçado. Então, comissão especial, próxima reunião. 10 votantes, né? 10 votantes, mais a Andréia. São 12, né? Então, 12. Luciano Cabonado. Tem que ser secreto.
participando, né? Ele não entrou. Tá. 12 votos, correto? 12. Aquele foi? Vamos abrir a informação para o fundo 2, né? Abrir o link. Se ela abre, aí o convite. Quem quiser entrar. É, título de convite. Como curso livre. Porque esse curso livre, ele conta como um dos cursos dentro da Revolução Funcional para o ano que vem. Vamos abrir já. Quem quiser fazer. Ele vai contar como um dos cursos. Pode fazer, se não me engano, até 4. Mas vai contar como um curso. Quem quiser faz. Para os professores do Fundamental 1, ele é obrigatório? Ou ele também Para executar um projeto, sim. Porque para a aplicação do projeto precisa ter a formação, então... Todos eles estão aplicando ou... Começou agora ainda. Ou é voluntário ainda a aplicação? Não, tem que fazer todo mundo, senão perde a sequência, né? Mas é muito bacana, acho muito bom. Eu olhei muito superficialmente, mas eu achei ele bem... Porque eu vivi a experiência da pedagogia empreendedora. E eu sei, assim, várias coisas que deram super certo, várias coisas que deram super errado. E eu achei que eles estão seguindo, pelo menos dentro desse material, por um caminho, eu acho que melhor. Eu entendo que eu espero metodologia, mas eu acho que assim, depois que eu quero colocar sonho já. Você tava na época, não foi? Mas igual eu vejo assim. Não, mas já que não passou por isso. Eu sou dessa época. Eu sonhei, para além do final, do produto final, da proposta final e também do lucro, né, a gente vê o processo. Então, o bacana é que, assim, por exemplo, tem uma atividade, uma receita, por exemplo, vamos ou não fazer, cabe à turma decidir se vai ou não fazer. Então, eles têm essa autonomia. Tem até uma atividade lá que eles vão pintar. Então, nós vamos fazer ou não, essa decisão da turma. Se vamos fazer como, se não vamos fazer por quê. Então, vai criar esse debate, esse diálogo. Então, para além do produto final, a questão da valorização, da autonomia, das decisões de grupo. Mas eu acho importante. Eu esqueci o nome do autor que eu estava lendo. Ele estava falando sobre a questão da importância do empreendedorismo ambiental em processos de conservação, em comunidades próximas ou que vivem dentro de unidades de conservação. E ele parte, alguns dos princípios que ele colocou ali, ele parte como sendo valores a serem desenvolvidos para a proteção ali dessas áreas, né? Então, assim, eu acho que bem está o sistema capitalista que vai, valor, toda essa história. Mas eu acho que tem coisas que são muito positivas que dá para a gente utilizar dentro de um contexto social, dentro de um contexto ambiental e de futuro mesmo, sabe, de existência. Então, aprender a lidar com essa realidade que está aí. Exato. Então, assim, eu acho que Já terminou, né, das meninas aqui também, peraí. Ah, então vamos abrir. Abre aí alguém aí, abre já com a Angélica aí. Mas tem muita coisa que dá para fazer e construir. E eu gosto mais do processo do que do resultado final. Eu só não sei assim, tipo, como que gerencia essa questão de venda, vai para o de escola, vai para não sei o quê, mas aí não sei quem que essa do pensou nisso assim, pensou. Mas eu acho que... A questão da nossa situação do dinheiro. Exato, então não sei. Mas assim, como instrumento legal tem a PM. Então assim, qualquer fonte gerada por qualquer programa pode ser arrecadada para a PM. Até porque parte significativa do que vai ser construído provavelmente vai ser bancado pela PM. Sim, tem que ter a PM por trás, né? O investimento, né? Mínimo, mas... 10 presenciais, peraí. Ok, 10. Para a Andréia vir para nós. Acho que eu vejo o governo do estado desconstruiu a coisa do sonho para não ficar nessa coisa um tanto subjetiva. Quando você fala projeto de vida, você traz uma coisa mais
E o projeto de vida ele trabalha mais com uma situação de projeção intencional, aonde você quer chegar. Mais didática, com mais metodologia específica. Né? E o projeto de vida ele é a base para o aluno escolher a eletiva dele. Então é uma oficina que ele tem de acordo com aquilo que ele sonha. Já chegou a votar? Sabe o que é isso? É uma coisa que seria tão bacana se é porque a gente tem só 5 escolas de Fundamental 2. A gente podia pensar em alguma coisa nesse sentido. Direcionar aquela coisa do currículo, da formação mesmo do futuro, né? Então, no 8º, 9º ano, que eu busco do meu ensino médio. Mas eu digo até a proposta do ensino médio, sabe? Adriana, você chegou Eu a acho que votar? seria muito bonito. Muito. Terminar? Volta, Adriana. Não, estamos perguntando. Ah, perfeito, Adriana, obrigada. A Prescott abrir. Sim, compartilha. Já votamos, já. Parece que eu coloco no chat o resultado dos fatos. Pode ser. A gente está aguardando, só vocês. Tá. Aqui deu 100% Aparecido e 100% Angélica. Ok, então deu 2 mais 2. Então foi unanimidade, ok? Sim. Minha colega Angélica, então. Então vamos lá, mais esse ano, tá bom? Então a gente segue. A mesma reunião que faz a eleição da posse. Então aí a gente continua esse trabalho. A Angélica já vinha participando comigo em algumas coisas, ajudando, né? O trabalho é bastante grande para todo mundo. Eu agradeço o apoio, o trabalho, a presença, né? Porque a gente sabe que alguns grupos de conselhos mesmo, né? Os grupos se esvaziam, as pessoas acabam não participando, colocam priorizando outras demandas, e aí a gente vem aí se esforçando, suando a camisa, todos nós, todos, Vinícius também, inclusive também o Vinícius. A gente não falhar nenhuma reunião, a gente não teve aí nesse último ano nenhuma reunião sem quórum, né? Acho que todas deram muito certo, e que a gente tem um ano de 2024, acho que na mesma perspectiva, para melhor, tá bom? Eu agradeço demais, Angélica. Obrigada pela confiança. Vamos lá, Caê, conte comigo, conte todos comigo. Mais um aprendizado para conta aí. Acho que é isso. Então, próxima reunião, acolhida também a contribuição do Rafael, da gente compor aí uma comissão, olhar o regimento, atualizar o nosso regimento. Tem alguns pontos realmente que são necessários. Acho que para a próxima reunião também pedir para que a comissão especial da prestação de contas traga alguns elementos já para a gente trocar algumas ideias, se estiver tendo dificuldade, da gente contribuir também. Rafael? É sobre isso que eu ia falar. Eu ia pedir para sair da comissão, porque eu não estou conseguindo contribuir. Eu não conversei com as meninas, eu não falei nada, eu estou me sentindo mal, isso, de verdade. Então, assim, como comissão é bastante completa, peço desculpas, realmente eu não consegui. Eu venho conversando, velho. Então, que eu não estou conseguindo. Então, não tem problema, é assim, a gente sabe, eu sei que é difícil. Mas vamos deixar, como a gente não pôs nada na pauta, vamos deixar para falar de saída aí na outra reunião. Aí a gente registra na ata no momento do debate, tá bom? Combinado? Então acho que sem mais nada, né? Agradecer ao Vinícius, especialmente hoje, Vinícius brigou. Às 11 horas, 11h01, pontualmente, a gente encerra a reunião de número 647 do Conselho Municipal de Educação. Mas o Rafael ainda não quer encerrar. Vai lá, Rafael. Não, a questão do horário da reunião do Fundamental 2, você acha que deixa para a próxima reunião ou já? A gente combina no grupo. Então somos 4. Tá bom? Então, encerrada a reunião. Excelente semana a todos. Agora, então, 11h02. Ela acabou. Boa semana. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. Clareza, você quer...